estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou Natália, professora de Geografia para o 8º ano dos anos finais. E como vocês já devem ter percebido pelo título da nossa aula, hoje vamos falar sobre águas subterrâneas. Você já ouviu falar sobre isso? Sabe que existe grande quantidade de água abaixo do solo? Fica aí ligado para você descobrir como funciona isso e muito mais na nossa aula de hoje. A habilidade da BNCC que iremos abordar nessa aula é a de analisar a importância dos principais recursos hídricos da América Latina: aquífero Guarani, bacias do Rio da Prata, do Amazonas e do Orinoco, sistema de nuvens da Amazônia e nos Andes, entre outros, e discutir os desafios relacionados à gestão e comercialização da água, tendo como objetivo da aula entender como se formam os aquíferos e suas principais características, com foco nos que estão no território brasileiro. E você, estudante que está aí nos assistindo, não esqueça de garantir a sua presença na aula através do QR Code que está na sua tela. É muito importante a sua participação nas aulas aqui no Dever em Casa na TV. Você já deve saber que todas as formas de água que existem na superfície da Terra são muito importantes para a vida de todos os seres vivos, os animais, vegetais e seres humanos. Porém, não só os rios e mares que estão na superfície da Terra são importantes para todos os seres vivos. As águas subterrâneas também têm muita importância. Vamos entender por quê? Os aquíferos são águas que não estão na superfície da Terra, mas sim no seu subsolo. Elas são águas subterrâneas que são formadas pela infiltração de água do solo na superfície da Terra, que escoa para o seu subsolo. Essa água, ela vem principalmente das chuvas. Você pode imaginar que eles são como um grande reservatório de água, como uma caixa d'água subterrânea. Porém, é muito importante você saber que os aquíferos não estão presentes no subsolo como se fosse um grande rio embaixo d'água. Essas águas, elas se movimentam e estão presentes dentro das rochas. Como assim, professora? Essa água que está presente dentro das rochas, que estão no subsolo. A água que escoa da superfície da Terra para essa camada penetra dentro das rochas e são armazenadas ali. As rochas, ela contém poros, pequenos buraquinhos, como se fosse uma esponja. E é exatamente assim que os aquíferos estão presentes no subsolo, dentro das rochas, armazenando grande quantidade de água, exatamente como a caixa d'água que eu falei agora há pouco. Como se a parte externa, que é o plástico da caixa d'água, fosse a camada externa da rocha, e a água que está dentro do reservatório, os aquíferos. E qual é a importância desses aquíferos, afinal? Eu disse que eles também são responsáveis pela vida dos seres vivos na Terra, não é? É através deles que os cursos de água da superfície, a água que nós diretamente utilizamos nos rios, lagos e nascentes, são mantidos e permanecem abastecidos com água. E o excesso de água, ele é evitado através da absorção da água da chuva, para que esses rios naturalmente eles não transbordem. Existem diferentes tipos de aquíferos no subsolo e vamos entender cada um deles. Trouxe essa imagem que mostra essas diferenças de camada. Essa aqui é a camada da superfície da Terra, com o solo e a vegetação, que nós podemos ver. Abaixo dela está a primeira camada, que são as rochas, a esponja, como nós falamos, que absorve grande quantidade de água. Elas são porosas, com boa porosidade e boa absorção. E nessas rochas com melhor porosidade estão presentes os aquíferos livres, que tem esse nome
pois ele é um aquífero que mantém os rios cheios, impedindo que em épocas de seca o rio seque. O nível de água do aquífero livre é determinado pelo regime das chuvas. Porém, esse é o aquífero mais explorado pela ação humana e também está bastante suscetível a contaminações vindas da superfície da Terra. Seguindo para as camadas mais profundas, há uma camada de rocha que é menos impermeável, ou seja, ela tem menos porosidade e com isso a água é absorvida de maneira mais lenta. E abaixo dessa camada mais rígida, temos o aquífero confinado, também chamado de aquífero cativo. Esse tipo de aquífero, ele demora mais a se formar e também pode ser contaminado pela ação humana. Porém, a sua contaminação ela é mais lenta de ser recuperada, por ser um reservatório de água mais profundo. Vamos conhecer agora um dos maiores aquíferos do mundo e que está presente aqui no Brasil, que é o aquífero Guarani. Ele é um dos principais reservatórios de água doce e está localizado no centro-sul da América do Sul. E a maior parte do território brasileiro, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. O seu nome ele é derivado dos povos indígenas guaranis, que habitavam grande parte da região onde está o aquífero. Esse aquífero ele tem como principal característica o seu elevado volume de água, por meio de um gigante reservatório subterrâneo de água doce. As suas formações rochosas, elas facilitam a entrada de água por meio de fissuras, pequenos rompimentos nas rochas e nos solos. E a sua principal forma de recarga de água é através das águas das chuvas. Ele também está situado em uma região de grandes rios importantes, como o rio Tietê, o rio Pardo e o Paranapanema. E também zonas populosas e urbanas do centro-sul do Brasil, de cidades como Ribeirão Preto, em São Paulo, e também São Carlos, que também fica em São Paulo. Sendo importante em termos econômicos para essas cidades e para o estado, principalmente da necessidade de novas fontes de abastecimento de água doce para os rios. Um outro importante aquífero que está em território brasileiro e que está sendo estudado por pesquisadores para ser considerado o maior aquífero do planeta, sendo 4 vezes maior do que o aquífero Guarani, é o Sistema Aquífero Grande Amazônia, conhecido como SAGA e como Aquífero Alter do Chão. Ele possui um reservatório de água que ocupa uma área de aproximadamente 1,3 milhões de quilômetros quadrados. Ele está presente entre o Amapá, o Pará, o Amazonas e o Acre. E sua capacidade hídrica, segundo estudos, seria de 162.520 quilômetros quadrados. É bacana pensarmos que o SAGA e a vegetação amazônica dependem umas das outras para existirem. E é dessa relação entre o aquífero e a floresta amazônica que nascem as chuvas que irrigam quase todo o país. A Amazônia, devido à sua grande umidade, ela distribui para o restante do Brasil um número aproximado de 8 quatrilhões, sim, quatrilhões de litros de água por ano, através das chuvas. Essa água é o que sustenta os setores da economia brasileira, principalmente o agronegócio. O agronegócio brasileiro, ele depende fundamentalmente da água distribuída pela Amazônia. E é por esse motivo que esse riquíssimo recurso deve ser mantido e preservado. Você se lembra que eu citei no início da aula sobre a contaminação dos aquíferos? Pois é, os aquíferos, eles enfrentam problemas ambientais relacionados especialmente às ações e atividades humanas.
principalmente a sua exploração desenfreada, sendo uma água utilizada para inúmeros fins, ao seu abastecimento de rios e nascentes. Devido à localização do aquífero, principalmente o Guarani, que está em uma zona urbana e populosa, elas sofrem mais diretamente com as poluições vindas do solo, contaminando os rios e fontes e nascentes, devido ao lixo, a produtos químicos e industriais, a agrotóxicos e poluentes que são liberados a essas redes hidrográficas, se infiltrando e poluindo o solo e o subsolo. Além disso, a retirada de vegetação da superfície terrestre também impacta diretamente o solo, principalmente no aquífero Grande Amazônia, que depende diretamente do seu abastecimento e vida pela floresta amazônica, que vem sendo explorada de maneira ilegal, com queimadas, desmatamentos e corte de árvores, e morte da sua fauna e flora. Sem uma floresta saudável, há uma queda de umidade, e com isso a queda do volume de chuvas, acarretando em pouco volume de água nos rios e, consequentemente, dos aquíferos, no Brasil inteiro. E aí, o que achou da nossa aula de hoje? O que você aprendeu de novo? Se você ainda não marcou a sua presença, faça isso agora mesmo, apontando a câmera do celular para o QR Code. Vamos agora fazer uma atividade de verdadeiro e falso, para ajudar e testar os nossos conhecimentos. Vamos lá? Vamos para a primeira pergunta. Os aquíferos são águas subterrâneas, que podem ser comparadas com uma grande caixa d'água de água doce. Verdadeiro ou falso? Vou dar 15 segundos para você pensar. E a resposta é verdadeiro. Os aquíferos, eles armazenam a água doce no subsolo e ajudam o abastecimento e permanência dos rios na superfície terrestre. Vamos para a segunda questão. Os aquíferos também podem ser chamados de rios subterrâneos, devido ao seu grande volume. Verdadeiro ou falso? Mais 15 segundos para você. E a resposta é falso, pois mesmo tendo grande volume de águas subterrâneas, quando comparamos os aquíferos com rios subterrâneos, nós não levamos em conta que essa água está presente dentro das rochas, que absorvem a água através dos seus poros, e não como um grande rio. Agora vamos para a terceira questão. Os aquíferos Guarani e Grande Amazônia estão em grande parte em território brasileiro e contribuem para o abastecimento de rios importantes. Verdadeiro ou falso? 15 segundos. E a resposta é verdadeiro, exatamente. Esses aquíferos, inclusive, eles são considerados um dos maiores do mundo, sendo a Grande Amazônia, o Saga, o com maior volume de água, como nós vimos na aula. Agora, para a quarta pergunta. A poluição e o desmatamento na superfície da Terra não afetam diretamente os aquíferos, pois eles são abastecidos pela água da chuva. Verdadeiro ou falso? 15 segundos.
resposta é falso. E eu avisei. Pois mesmo os aquíferos sendo abastecidos pela água da chuva, essa água, primeiramente, ela é infiltrada pelo solo, na superfície da terra. Por isso, tanto a poluição do ar, como desmatamento, queimadas e poluição de rios e nascentes, afetam a saúde dos aquíferos e qualidade da água. E aí, vocês foram bem nas perguntas? Conseguiram acertar? O mais importante é terem aprendido novos conhecimentos sobre a geografia da Terra. Na aula de hoje, nós falamos sobre os aquíferos, que são esses grandes reservatórios de água subterrânea, e como é o seu processo de formação e de armazenamento no subsolo da Terra. Conhecemos também os aquíferos que estão presentes no Brasil, que possuem grande extensão e são considerados os maiores e mais volumosos do mundo. E é claro que tem uma atividade bem bacana para você fazer após a aula. Você já ouviu falar sobre poços artesianos? Faça uma pesquisa e descubra como acontece a perfuração dos poços artesianos e de onde vem a água captada por esses poços. Cite pontos negativos e positivos para o meio ambiente que esse processo causa e nos envie a sua atividade através do WhatsApp, que é o 27 9966 10 143. Eu vou dar alguns segundinhos para vocês anotarem a questão. Nos acompanhe também nas redes sociais, Instagram e Facebook, @Dever em Casa na TV. Lá você acompanha novidades e conteúdos exclusivos. Além disso, também temos o site, que é o www.tvdeverencasa.com.br. Lá você pode assistir às aulas que você perdeu com o nosso banco de aulas. Vou dar um tempinho para você anotar todas essas informações com os QR Codes. A aula de hoje está terminando por aqui. Obrigada pela sua presença e participação. Até nosso próximo encontro geográfico. E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos.